Alô, muito boa noite, pessoal. Estão ouvindo? Vamos ver. Se estiver ouvindo, o áudio estiver bom, o vídeo estiver bom, já vai deixando aí na coluna aí de chat para a gente saber. Vamos lá. Estão todos ouvindo? E quem já está chegando aí, já pode deixar o seu nome, da onde está falando. Beleza, o pessoal já está dando sinal de que tá ouvindo. Tá tudo certo. Muito bom. Bom, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aí ao primeiro webinar da Nexans. Nesse webinar, o João Cunha vai falar sobre os cabos desbitolados. Primeiro, o que são esses cabos desbitolados e depois os perigos de incêndio desses cabos. Tá? É o primeiro webinar da Nexans. A ideia aí é que seja feita uma série de vídeos de webinars ao longo desse ano sobre os conteúdos trazidos pela Nexans. Vamos aguardar mais um pouquinho. Beleza. Pessoal do Rio Grande do Sul. O vídeo vai ser, Alexia, o vídeo vai ser gravado e disponibilizado no YouTube, posteriormente, tá? No canal Universidade Miômega. Então, se não está inscrito lá no canal da Miômega, vai lá no YouTube, procura por Universidade Miômega, que você vai encontrar lá o canal, já se inscreve, tá? E clica no sininho para você receber a notificação assim que o vídeo subir, tá certo? Então aqui Edmilson de São João do Meriti, no Rio. Beleza. Pessoal de Santos, Cordeirópolis, São Paulo. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal começar a chegar. Ó, o Jailton tá aí de São Paulo. O pessoal começar a chegar para a gente iniciar daqui a pouquinho com o tema. Tá certo, pessoal? Pessoal de Porto Alegre. Também o vídeo também vai estar disponível no canal da Nexans, tá bom, pessoal? Então procura lá no YouTube também. Então, além do canal da Miômega, Universidade Miômega, você procura no canal da Nexans no YouTube, que vai estar lá também. A Nexans também tem conteúdos exclusivos, vale a pena você entrar lá, conferir, certo? Então é isso, pessoal de Maceió, Jorge, Nelson de Petrópolis, chegando bastante gente aí. Ô, Fernando, boa noite. Fernando de Carangolas, Minas. Tá sempre aí com a turma. Ó, o Ramon tá falando para ir devagar, porque o professor dele pediu um resumo da palestra. Vai dar tempo de anotar tudo sim, Ramon, fica tranquilo. E depois o conteúdo vai estar também no YouTube. Você pode ver com calma, pausando. Vai dar tempo de pegar tudo aí e fazer um bom resumo pro seu professor, tá? Fica tranquilo. Então tá certo, pessoal. Enquanto vocês vão chegando, eu vou me apresentar o nosso palestrante de hoje. Eu sou o Rafael Cunha, engenheiro eletricista. Eu que vou fazer aqui a mediação do evento, tá? Do nosso webinar. Lembrando, pessoal, esse webinar não é do programa Eletricista Consciente, ele não tem pontuação do programa Eletricista Consciente, mas eu garanto para vocês que o conteúdo vai ser tão bom quanto, tá certo? Esse webinar, ele é promovido, ele é um webinar da Nexans, tá certo? E estamos aqui, eu e o João Cunha, da Miômega, e nós vamos passar um pouco para vocês sobre os conteúdos técnicos da Nexans. Então, quem vai apresentar
para vocês o conteúdo é o João Cunha, engenheiro eletricista, com mais de 25 anos de experiência em instalações elétricas de baixa tensão, média tensão. Vocês certamente já conhecem aí de outros webinars com Edson Martinho. E ele vai poder contar então um pouco para nós hoje sobre os cabos desbitolados e os perigos de incêndio desses cabos, tá certo? Então é isso. Já deu aqui uns 5 minutinhos. Eu acho que pode ficar à vontade, João Cunha, para se apresentar, conversar com o pessoal aí e dar início ao seu tema. Deixa eu ligar aqui primeiro, né? Porque senão não vai. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. O Fernando está aí. O Fernando foi a gente discutiu aí sobre o problema dos cabos desbitolados no Face, né, Fernando? O Fernando postou aí os problemas. Falou, olha, vai ter um webinar esses dias, tal. Então nós vamos ter oportunidade de conversar aí. O Fernando é o caçador de gambiarras do Facebook, isso, né? Exatamente. Sempre. E o meu amigo Fernando, nós estamos sempre conversando aí no Facebook. Bom, esse ano a gente vai ter uma série de webinars ao longo do ano que a Nexans está promovendo e eu vou estar fazendo esses webinars aí ao longo do ano. Então, já está tudo organizado, tem uma pauta aí, que depois nós precisamos acertar isso direitinho, mas já tem uma pauta até o final do ano dos webinars que nós vamos fazer. E isso, como o Rafa falou, isso vai estar disponível tanto no canal da Miômega quanto no canal da Nexans. Então, de mais uma vez para o pessoal ir lá e compartilhar e inscrever nos canais, né? Quem não for inscrito, apertar o sininho para que quando o vídeo for para lá, tem um pessoal do resumo aí, que tem que fazer o resumo. Então, o Jailton já está dando boa noite aí também, o pessoal. Então, vamos lá, vamos falar do cabo desbitolado. Então, a motivação para esse webinar, ele saiu do ano passado de uma operação onde o IPEM de São Paulo apreendeu 99% dos fios e cabos elétricos fiscalizados durante uma operação especial. Então, o que eu vou fazer? Aqui tem toda a notícia, eu vou pegar só 2 parágrafos aqui para a gente entender o que aconteceu. Então, vamos dar um zoom aqui. Com o intuito de defender a credibilidade da marca do Inmetro, a marca do Inmetro, ela vive de credibilidade. Toda a certificação vive de credibilidade, tá? Então, se começar a solapar a credibilidade da marca do Inmetro, depois ninguém vai acreditar no Inmetro mais, então para que usar a marca do Inmetro? Então, o IPEM de São Paulo, que é o Instituto de Pesos e Medidas, ele realizou, na quarta-feira, 19 de abril do ano passado, a operação especial de olho na marca, com o objetivo de retirar do mercado fios e cabos elétricos com selo do Inmetro com registro cancelado. O que acontece, gente? Aqui no Brasil, infelizmente, a situação é meio difícil. O povo dá nó em goteira e ainda mostra o laço, né? Então, o caboclo vai lá, faz a certificação do Inmetro e depois faz um lote de cabo, certifica no Inmetro e depois começa a vender o cabo normal. O selo do Inmetro é cancelado e o caboclo continua vendendo como se o selo fosse verdadeiro. Então, esse foi o maior número de casos que pegou. Tá?
nessa operação de olho na marca. Foram selos com registro cancelado. Os produtos fiscalizados tiveram seus registros cancelados em virtude de problemas detectados após a certificação inicial. Então, veja, a empresa tinha sido certificada, depois teve problema e aí perdeu a certificação. Com a perda da certificação, continuaram vendendo como se tivesse, com selo, com tudo. Tá? Então, uma coisa importante é os profissionais, de vez em quando, entrarem lá no Inmetro e ver os cabos que estão usando, para ver se está tudo certo. Tá? Então, e essas empresas vêm colocando isso no mercado. Estas não conformidades, como de resistência elétrica, esse é o ponto mais forte que a gente vai ver exatamente por que a resistência elétrica ela é tão importante no cabo. Tá? Foram detectadas no programa de vigilância do mercado. Então, veja, o Inmetro, depois que ele faz uma certificação, ele compra fios no mercado, sem identificar que é o Inmetro, vai lá e compra, e faz teste, para ver se o produto continua do jeito que ele foi certificado. Então, eles perderam a certificação e aconteceu isso, então, tá? Bom, então, vamos analisar essa história do cabo desbitolado. O Fernando fez um vídeo mostrando a diferença de seção, isso tudo. Tem o quê? Eu acho que umas 2 semanas, né, Fernando? Alguma coisa assim. Então, a primeira coisa... Cabo tem bitola? Se nós estamos falando que o cabo é desbitolado, então o cabo tem bitola. Gente, cabo não tem bitola. Bitola é coisa lá de trem, é coisa de nós mineiro. Tá? Bitola é a distância entre duas linhas paralelas. Então, veja, você tem o trem de bitola larga, o trem de bitola estreita. Isso é bitola. O cabo não tem bitola, o cabo tem seção nominal. Então, veja, o cabo não tem bitola. Falar que é bitola é um negócio muito estranho. O cabo ele é designado por uma variável chamada seção nominal. Então, aí, agora vamos entender o que é isso e como é que a gente compra um cabo. O que é um cabo de 2,5 milímetros quadrados? Isso é um negócio muito importante. Então, veja, como que é definido a seção nominal do cabo? Essa palavra nominal em português, no português técnico brasileiro, é uma palavra muito complicada para a gente entender o que quer dizer essa palavra. Não é, por exemplo, quando a gente fala um disjuntor de 16 amperes nominal, isso por trás desses 16 amperes tem uma série de coisas. A mesma coisa quando a gente fala um cabo de seção 2,5, tem uma série de coisas por trás dessa seção do cabo. É isso que eu quero conversar aqui. Esse é um ponto importante para a gente entender qual é o perigo do tal do cabo desbitolado. Então, veja, o que tem por trás da seção do cabo é a resistência elétrica. O cabo ele é definido baseado numa resistência elétrica. É assim que é definido o cabo. Então, veja, aqui tem uma tabelinha de um cabo de, por exemplo, 1 milímetro quadrado. Não é um cabo que possa ser usado numa instalação elétrica. A instalação elétrica começa com 1,5, né? Mas
é um cabo que pode ser usado, por exemplo, para ligação de equipamento. Então, o cabo de 1,5 milímetro quadrado é um cabo que tem uma resistência que, quando eu coloco esse cabo numa temperatura de 20 graus, a resistência elétrica é 19,5 ohms por quilômetro. Um cabo de 1,5 é um cabo que, quando eu coloco ele num ambiente com 20 graus, ele vai me dar uma resistência de 13,3. O de 2,5. Então, veja, o cabo ele é definido não pela seção. Aqui não está falando que a definição do cabo de 2,5 é um cabo que tem uma área de cobre de 2,5. Não é assim que é definido o cabo. Veja, o pessoal que é mais velho um pouquinho, lembra quando o cabo era AWG. Na filosofia americana, um cabo em AWG é a área geométrica. Então, por exemplo, um cabo 14 AWG. Você tem o 14, o 12 e o 10. Com duas puladas, 14 e 10. O cabo com 10, ele dobra a seção em relação ao cabo com 14. Veja, é uma ideia um pouquinho diferente do que é a seção nominal na IEC. Seção nominal na IEC está vinculada a uma resistência. Por quê? Nós vamos ver se a resistência está vinculada à capacidade de corrente do cabo. Então, quando nós vinculamos um cabo à resistência e não à área, nós estamos vinculando a seção do cabo com a capacidade de corrente. Esse é o pulo do gato. Veja, na realidade, se eu tiver um cobre com uma pureza diferente desse cobre padrão, eu consigo aumentar um pouquinho a área do cobre para manter a resistência a mesma e vai ser o mesmo cabo 2,5. Evidente que nós temos limites nesse aumento. Porque senão você vai comprar um cabo grossão e não vai passar dentro do eletroduto. Ele tem a resistência, mas não passa dentro do eletroduto. Então, eu tenho limites. Para isso, o que vai dar o limite da impureza do cabo. Tá? Então, quando nós falamos em seção nominal, muito cuidado. Se você quer verificar de fato se aquele cabo corresponde ao cabo da seção nominal, você tem que medir a resistência e não ir com paquímetro medir o diâmetro. Evidente que se você for com paquímetro, você vai chegar no valor perto. Por quê? Porque você tem uma dispersão de dimensão pequena. Mas, a rigor, e tanto é que a própria nota aqui falou, não conformidade como resistência elétrica, e não como a seção, coisa assim. Tá? Só uma observação nessa tabelinha, é que essa tabela é dada para 20 graus Celsius, né? A resistência é dependente da temperatura. Só para 20 graus. É isso. Tá? Então, aqui já aparece uma outra coisa. Um cabo sólido com um fio só, ele conduz a mesma coisa que um cabo, por exemplo, classe 5, com vários fios, flexível e tal. Por quê? Porque a resistência elétrica, que está relacionado com a capacidade de corrente, com o aquecimento do cabo, depois nós vamos ver isso, é definido, eu tenho uma relação entre a seção e a capacidade do cabo. Então, o cabo desbitolado é um cabo que tem uma resistência elétrica maior
do que o estabelecido pela norma. Muitas vezes, porque o cara pôs menos cobre, com uma seção menor, ou mesmo porque a impureza do cabo está muito ruim, ele é tão desbitolado como um cabo que tem uma seção menor. Então tem que tomar cuidado com isso. Veja a diferença entre você ir com o paquímetro e medir a resistência. Você pode ir encontrar a mesma seção geométrica, mas a impureza daquele cobre faz com que a resistência seja maior. E esse cabo é tão desbitolado quanto o outro. Então, só fazendo um trocadilho aqui, não vamos ficar muito bitolado. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, né? Porque hoje em dia as giras mudam tudo. Mas antigamente, bitolado é o cara que anda a bitola na trilha do trem, não consegue sair do coisa. Um cara amarrado. Então, não vamos ser tão bitolados e ficar presos só na seção. O problema não está na seção. O problema está na resistência. Agora, uma das formas de você aumentar a resistência é diminuir a seção, é pondo menos cobre. Tá? E para vocês terem uma ideia, um exemplo de cabo bitolado, gente, eu confesso para vocês que eu fiquei meio espantado. A primeira vez que eu fui fazer uma apresentação dessa, eu tive que conversar com algumas pessoas da área de cabo, da área comercial, para eu poder até entender isso aqui. Isso aqui é um exemplo real. O cara vende um cabo como se fosse 2,5 com um condutor de 1,5. Como o Fernando mostrou lá no vídeo. O cara aumenta a camada de PVC, aumenta o isolante, diminui o condutor, põe um condutor de 1,5 e vende como 2,5. É evidente que ele está vendendo esse cabo mais barato. É evidente que ele está fazendo isso. E aí nós vamos entender lá na frente qual é a consequência disso. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma informação que eu tive de uma pessoa da área de cobre. Os cabos desbitolados têm, em média, aí, 27% menos cobre do que deveriam ter. Então, isso aqui é uma estatística de mercado, passado por quem entende disso aqui, tá? Não é o João Cunha, é gente que entende, tá? Que está acostumado a avaliar isso. E esse é mais ou menos o número, quase 30% a menos de cobre do que deveria ter, tá? Bom, então vamos entender agora como é que é esse mecanismo de normalização, esse mecanismo das normas da ABNT e o selo do Inmetro. Então, a gente tem essas duas coisas. Nós temos a norma da ABNT, a norma do cabo e o selo do Inmetro. Tá? A norma do cabo, gente, ela vai falar o que o cabo precisa ter para atender às condições de segurança e desempenho. Então, ele precisa ter uma dispersão de seção de tanto, ele precisa ter uma resistência de tanto, ele precisa ter uma camada de isolação. Você tem dispersão na camada de isolação, porque senão você pode ter uma isolação que ela é grossa de um lado e fina do outro, vai romper daquele lado fino. Ela tem que ser homogênea. Quando você vai ver um ensaio numa fábrica de cabo, o caboclo corta a isolação, põe no microscópio e mede
a menor espessura, e aquela menor espessura tem que estar dentro de um certo valor. Isso é tudo definido pela norma. Agora, veja, uma coisa é você definir numa norma. Aí, veja, quem vai obedecer, como é que é? Então, existe um conceito, esse conceito aqui no Brasil, ele é muito aplicado, tá? Que os produtos de uso residencial e análogo, esses produtos, eles têm que ser certificados pelo Inmetro. O Inmetro, que é um órgão governamental, portanto, o governo vai lá e afirma que esse cabo atende essa norma. Então, isso é o selo do Inmetro. É o governo afirmando que, ou um órgão governamental, afirmando que aquele cabo atende aquela norma. Então, isso é o selo do Inmetro. Veja, se vocês olharem aquela marca CE, o que é aquela marca CE? Aquela marca CE é o fabricante declarando que ele atende a norma daquele produto. Essa é uma marca usada na Europa. Então, é uma marca onde o fabricante fala que ele atende. O Inmetro é uma fábrica é um selo onde o Inmetro fala que o fabricante atende. Isso, o selo do Inmetro é chamado uma avaliação de conformidade de terceira parte, e a marca CE é uma avaliação de conformidade de primeira parte, chamado declaração do fornecedor. A Europa usa muito isso. Por quê? Por uma razão muito simples. Isso é muito mais barato. Só que só funciona num lugar onde a justiça funciona. Infelizmente, o Brasil não é um lugar onde se pode falar que nós temos um primor de justiça. Tá? Portanto, o que acontece? Eu participei de um seminário há uns 15 anos atrás de normalização, regulamentação e avaliação de conformidade. E veio gente da Europa, vieram 2 representantes da Europa, um representante da normalização e um representante do governo. Um representante da ABNT de lá, da parte de elétrica, que é chamado Senelec, e um representante do governo da Comunidade Europeia. E foi falado isso, 97% dos produtos é o próprio fabricante que declara que o produto atende à norma. Aí foi perguntado para ele, mas vocês acham que isso é razoável? O próprio fabricante? A resposta foi, quem conhece mais o produto? O fabricante. Se o fabricante está falando que o produto atende, ela atende. Olha a diferença. Também, se não atender, imagina o que vai acontecer. Aqui no Brasil, infelizmente, não é assim. Bom, então, outro ponto importante. O selo do Inmetro garante a qualidade do produto? Esse é um ponto importante. Por quê? Porque o cara fala assim, não, eu tenho esse produto e tenho esse outro produto. Eu tenho um produto, um cabo de segunda linha e tenho um cabo da Nexus. E os dois têm selo do Inmetro. Então, vamos ver o que o Inmetro fala. Não é o João Cunha, não. Então, a pergunta é, a presença do selo do Inmetro garante a qualidade do produto? Não. Está aqui no site do Inmetro. Não. Quem garante a qualidade do produto é o seu fornecedor, fabricante e importador, definido no Código de Defesa do Consumidor. O selo de identificação da conformidade indica que as normas ou regulamentos desenvolvidos para a categoria de produto
foram observados na concepção, na fabricação, e, portanto, os programas de avaliação de conformidade estabelecem os requisitos mínimos que deve atender, e não a qualidade do produto. A qualidade do produto, quem garante é o fabricante. Então, por isso, a gente tem cabo de primeira linha e tem cabo de segunda linha. Tá? Vamos ver rapidinho aqui o histórico de cabos elétricos no Brasil. Essa, pelo menos, é uma vantagem de ficar velho, é lembrar um pouquinho mais da história, né? Eu acompanhei esses fatos pela televisão. Nós tivemos 2 grandes incêndios em São Paulo, veja, no mesmo mês, com a diferença de 2 anos. Nós tivemos, primeiro, o incêndio do Andraus, que foi em 72. No incêndio do Andraus, nós tivemos 16 mortes e 330 feridos. Aí, 2 anos depois, não tinha completado 2 anos ainda, nós tivemos o incêndio do Joelma, agora com a coisa terrível. 191 mortes e 300 feridas. Vocês encontram vídeo no YouTube, gente pulando. Foi uma situação assim. Se vocês olharem os vídeos, gente morta pelo chão, aquele tantando de gente, é uma coisa realmente cruel. Esses 2 grandes incêndios no Brasil, evidentemente que o incêndio do Joelma foi o pior, porque só a gente olhar aqui, eles provocaram uma mudança muito grande, por exemplo, no Corpo de Bombeiro. As normas dos bombeiros mudaram por completo depois disso aqui. É só vocês entrarem no site do bombeiro e ver o que mudou. E a outra área que mudou foi a área de cabo elétrico. O pessoal que é um pouquinho mais velho aí lembra que essa época era o AWG, em 1980 mudou para milímetro quadrado. Na realidade, quando a gente fala que mudou de AWG para milímetro quadrado, a gente fazia uma correspondência lá, o 14 era 1,5, 2,5, para fugir, o outro era... Mas, na realidade, é uma mudança de filosofia. Nós saímos da filosofia americana, fomos para a filosofia EC. E não só isso, nessa época entrou todo um trabalho dos grandes fabricantes de cabo, através do Sindicel, e teve todo um trabalho de certificação e um trabalho sério em termos de cabo, exatamente que mudou toda a história a partir aí dos anos 80, um pouco antes, um pouco depois, exatamente por causa disso. Tá? Gente, eu lembro que eu li num lugar, foi detectado cabo no Joelma, onde a isolação era feita com borracha reciclada de brinquedo, de coisa. Então, essa época aqui, a coisa era uma loucura. Então, a gente começa a ver uma evolução nos cabos. Então, até os anos 70, né? Os cabos eram um negócio meio bagunçado aqui no Brasil, infelizmente. Aí, a partir dos anos 80, então na década de 80, os cabos passaram a ser anti-chama. Então, os cabos da classe BWF anti-chama, para que o cabo não propagasse incêndio. O que é um cabo anti-chama? Um dia a gente precisa fazer aí uns ensaios desses aí, eu vou ver com o pessoal da Nexus, a gente tem como fazer uns ensaios desses aqui, filmar isso, porque é muito interessante esses ensaios. O que é? Não quer dizer que o cabo não pegue fogo, claro que vai pegar fogo, a única coisa que não pega fogo é água.
Então, você joga uma maçarico no cabo, um feixe de cabo na vertical, e ele não propaga fogo, ele queima só naquele pedaço que está. Ou seja, para que serve o cabo BWF? Para não... É uma coisa chamada proteção passiva contra incêndio. Tá? Que é a propagação do incêndio. Pegou fogo naquele apartamento. Gente, pegou fogo no apartamento, não tem jeito. Tem que apagar. Agora, o que não pode é, através dos cabos que estão na vertical, o cabo ir pegando fogo e pôr fogo no apartamento de cima. Tem um vídeo na internet, eu não sei se foi um que o Fernando fez, que ele põe fogo no cabo e continua, o cabo fica pegando fogo. Aquilo, se o cabo estiver na vertical, o que acontece? O próprio parte de baixo põe fogo na parte de cima e vai pondo fogo, e aí você pega o fogo do andar e leva o fogo para o andar de cima. Então, essa é a razão do cabo anti-chama, do cabo BWF. Tá? É a não propagação do incêndio, que entra na chamada proteção passiva contra o incêndio. Proteção ativa é o combate ao incêndio. Acabou que pega a mangueira, o extintor, vai lá, apaga o fogo. Tá? Aí chegou os meados de 90, aí essa parte aqui eu já participei. Isso aqui entrou na norma de 97, eu comecei a participar da norma de instalações elétricas da 5410, ali por 92, 93, eu já perdi a informação de quando foi que eu comecei, mas foi alguma coisa ali, por volta de 92, 93. Eu fazia parte da comissão do grupo de estudos de linhas elétricas, tá? Várias vezes a gente se reuniu ali na FICAP, na Paulista, em São Paulo, perto do Shopping Eldorado ali. Então, só procurar quando que foi, a gente sabe quando que eu comecei a participar. Então, mas foi por volta de 92, 93. Tá? E aí vem os cabos livres de halogênio. O bombeiro fala o seguinte: o fogo no incêndio, ele queima cadáveres. Por quê? Porque o caboclo já morreu. Tá? Então, quem mata é o gás, a intoxicação pelo gás. Por isso que fala que você tem que ir rastejando, pôr um pano molhado na frente, exatamente por causa do gás. Então, os cabos é a tendência agora. Eu acredito que vai mais alguns anos e já não vai ter mais o cabo anti-chama, só anti-chama. Ele vai ser anti-chama com livre de halogênio, para você não ter duas linhas, porque os preços já são mais ou menos a mesma coisa. Então, hoje, a gente tem basicamente 3 tipos de cabo. Tá? Um cabo de PVC comum, que pega fogo. Esse cabo é usado na ligação de equipamentos. Esse cabo não é passado pelo ensaio de queima vertical. Tá? É o cabo PP. Por isso, o cabo PP não pode ser usado em instalações elétricas. Em instalações fixas, ele não pode ser usado. Tá? E aí, você tem o PVC não propagante, que é o cabo para instalação fixa. Então, que é o cabo que nós chamamos aí, popularmente de 750 e de 1 kV. E nós temos o composto termofixo não halogenado, que é o cabo com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, para ser usado nos locais que nós chamamos de afluência de público. Tá? Que locais são esses? São locais onde você tem uma baixa ocupação, tem pouca gente circulando ali, por exemplo, edifício residencial, tem pouca gente dentro do apartamento, mas o percurso para você descer a caixa de escada e ir até a rua é um percurso longo. Uma outra situação, então, você fica submetida ao incêndio, o cabo pegando fogo, aquela coisa, então não pode ter fumaça. Uma outra situação é a tumultuada. Essa aqui é a que eu mais lembro, é o caso do banco. A
Para a gente entrar naquela porta já é um inferno. Imagina todo mundo querendo sair. Trava tudo. Então, embora o banco, a porta dele já é a porta para a rua, mas é difícil. É muita gente lá dentro para um espaço muito estreito. O outro é um cinema, tá? No cinema acontece a mesma coisa com o teatro. Teatro você já sai na rua, mas você tem uma porta que restringe. O caso da Boate Kiss foi... era uma situação dessa, BD3. E o BD4, que é uma longa e tumultuada. O metrô é o caso mais comum. Você tem um metrô lá embaixo e você tem uma escadaria, aquele monte de gente para subir aquela escadaria que estreita tudo. Ou um prédio muito alto, como o World Trade Center, que você tem que evacuar aquele monte de gente no corredor e tem que descer todo mundo. Então, é uma situação. Na situação normal, como casa, você pode usar qualquer tipo de carro. O problema é que vai chegar um ponto que não vai valer a pena fazer os dois cabos. Então, vai ficar o off-tox, que é o cabo com baixa emissão de fumaça, e gases tóxicos. A outra característica do cabo são os cabos, o número de fios que contém o cabo, tá? Então, você tem do classe 1 até o classe 6, o sólido, praticamente só o Brasil, os Estados Unidos e mais algum outro país pequenininho que utiliza esse cabo. Aí nós temos o rígido para aterramento e rede aérea, temos o flexível, que vai até o classe 5, e o extra flexível para instalações móveis, tá? E aí, vamos entender agora, para a gente poder entender aonde pega o tal do cabo desbitolado. Nós temos que entender como é que funciona um cabo. Eu costumo fazer uma pergunta assim: quem conduz mais? Um cabo 2,5 ou um cabo 6 milímetros, né? Só para encher o saco. Depende. Se o cabo 2,5 estiver no calor e o 6 milímetros estiver no frio, pode ser que o 6 milímetros conduza até mais do que o 4. Tudo vai depender da temperatura. Por quê? Porque o cabo ele não tem uma restrição quanto à corrente. É a mesma coisa do transformador, gente. Quanto que eu posso tirar de potência de um transformador de 300 kVA? Fica parecendo que é a cor do cavalo branco de Napoleão, né, gente? Então, vai 300, claro. Não. Um transformador de 300, lá em Sobral, onde nasceu o Renato Aragão, você pode tirar uma determinada potência. Um transformador de 300 lá em Gramado é completamente diferente. Você pode tirar uma potência bem maior dele. Por quê? Porque o limite está na elevação de temperatura. Eu não sei se vocês já viram. Você tem um transformador, tem aquela ventilação forçada, um ventilador que se acopla no transformador. O transformador tem um aumento de potência de 30%, 40%, só porque você pôs um ventilador ali. Um transformador, você tira o óleo mineral e põe um óleo de soja, ele tem um aumento de potência também da ordem de 30% a 40%. Então, veja, o mesmo transformador de 300 já passa para 400, só porque se trocou o óleo para soja. Então, a gente tem um problema sério com isolação e temperatura. E aí nós temos que entender como é que funciona isso. Veja, nós temos aqui um condutor, então nós temos um condutor, a parte de cobre, e temos aqui o isolante, que é a parte de PVC, de EPE, XLPE. Então,
Nós temos essas duas partes aqui no cabo, tá? Aonde que pega a coisa? Quando a gente passa corrente pelo cabo, aumenta a temperatura do condutor. Ele esquenta. Gente, a hora que você passa corrente pelo chuveiro, o fio não esquenta para você poder esquentar a água? A hora que você passa corrente pelo cabo, o fio esquenta também, ué. Simples. A única coisa é que é usado um condutor com uma resistência maior no chuveiro para esquentar mais. Porque o objetivo lá é esquentar a água. Aqui tem que esquentar menos. Por quê? Porque, inclusive, esse aumento de temperatura, esse tanto que esquenta o fio, você paga isso na sua conta de luz. O tanto que você esquenta o cabo, porque é a energia que você está gastando. E se você está gastando energia, o relógio mede. Simples assim. Agora, qual temperatura que é, gente? Ah, eu pus a mão fora. Não, essa temperatura que está aqui, ó. Dentro do cabo. Aonde o condutor encosta com o isolante. É esta temperatura que é a temperatura que vai causar dano, é essa temperatura que, se ela chegar num ponto limite, eu falo que é a capacidade de corrente do cabo. Tanto é que, se você for na NBS 5410, ela vai falar que é a temperatura do condutor. Por quê? Porque ela supõe que a temperatura ao longo do condutor permanece constante. A temperatura ao longo do cabo não permanece constante. Se ela permanecesse constante, não tinha como o calor sair do cabo. Da mesma forma que não tem como passar corrente se não tem diferença de potencial. Só passa calor se tem diferença de temperatura. É equivalente. Tá? Então, ó, quando você injeta corrente no cabo, o cabo está frio, está na temperatura ambiente. Você injeta uma corrente nele, a temperatura dele sobe exponencialmente, como sistema diferencial de primeira ordem. Aí é só para ser mais rígido aí na matemática da coisa. E vai estabilizar numa temperatura. Aonde essa temperatura? Aqui. A temperatura do lado de fora é a temperatura ambiente. Então, ela vai estabilizar numa temperatura que é a temperatura de referência. Se eu estou com o cabo na mesma temperatura ambiente e, ao invés de injetar aquela corrente, eu injetar o dobro de corrente, isso aqui vai subir e vai estabilizar numa outra temperatura. Então, para cada temperatura que ele estabiliza aqui dentro, tem uma corrente associada. O que a NBS 5410 faz, gente? Ela pega essas temperaturas, tabela e fala da capacidade de corrente. Mas, na realidade, o cabo está pouco se lixando com a corrente. Ele está se lixando com a temperatura. Então, se ele está numa temperatura externa mais baixa, ele vai ficar numa temperatura interna mais baixa. Por quê? Porque o calor que vai sair aqui, que é proveniente da diferença de temperatura, você tem a mesma fórmula que você tem da resistência elétrica, que é a diferença de potencial dividido pela resistência elétrica da corrente. A resistência térmica, a diferença de temperatura dividida pela resistência térmica dá o calor. O calor gerado aqui é RI ao quadrado. Então, veja, se a temperatura externa estiver menor, a interna vai estar menor. Se eu puder chegar numa temperatura mais alta, eu posso passar mais corrente. É o caso do cabo XLPE e EPE. Por isso ele tem uma capacidade de corrente maior. Então, veja, quem gera o calor? O condutor.
ele gera o calor baseado em quê? Na resistência. RI ao quadrado. Então, veja, um cabo desbitolado, se ele tem a resistência maior, o RI ao quadrado vai dar maior. Consequentemente, ele vai chegar numa temperatura maior do que o outro cabo, que é, vamos chamar de bitolado, vai. Você tem o desbitolado, tem o bitolado. Então, veja, eu preferia muito mais chamar de cabo normalizado e desnormalizado. Mas aí é uma questão de mercado. Eu vou usar a terminologia de todo mundo que fica mais fácil. Então, veja, se esse cabo tem uma resistência elétrica, desculpa, resistência térmica. Eu vou aí. Vamos voltar. Se esse cabo, o cabo de cobre, tem uma resistência elétrica maior, quando eu passar a mesma corrente, ele vai produzir um calor maior. Se ele produz um calor maior, dado que o isolante tem uma resistência térmica, a temperatura aqui dentro vai ficar maior. Isso é evidente. E a hora que a temperatura interna vai ficar maior, o cabo vai danificar. Esse é o problema. Tá? Alguém pode falar, não, mas o meu cabo é desbitolado, mas o meu isolante o seu isolante vai danificar. Ele pode ter até uma espessura maior, criatura. Não importa a espessura que ele tem, ele vai danificar, vai perder a isolação e vai provocar incêndio. Então, gente, como é que funciona aquela história da gente falar que um cabo tem vida útil de 25 anos, por exemplo? É isso aqui, ó. Para cada temperatura que está ali dentro, tem uma vida útil. Então, nós temos 3 temperaturas definidas na norma de cabo. Tá? Temperatura máxima de serviço contínuo, é que nós chamamos da temperatura que leva a capacidade de corrente do cabo. É a temperatura que, quando o isolante fica submetido àquela temperatura, ele vai ter uma vida útil aí de por volta de uns 20, 25 anos. Temperatura de sobrecarga é a temperatura que, quando o cabo fica nesse ponto, nessa temperatura, a vida útil dele cai para 1 hora. Tá? Depois a gente vai ver isso um pouquinho mais. E a temperatura de curto-circuito, a vida útil dele cai para 5 segundos. Então, veja, eu tenho um cabo que com 25 anos, eu fico nessa temperatura, que chamamos de capacidade de corrente. Então, qual vai ser o meu objetivo? Fazer com que eu projetar uma instalação que o condutor não aqueça mais do que a temperatura máxima de serviço contínuo. A NBR 5410 vai te dar tabelas que vai garantir que se você passar essa corrente, não passa disso. Agora, para um cabo que está na norma. Um cabo que não está na norma, que tem uma resistência maior, não vai atingir isso. Portanto, a vida útil dele vai diminuir. Simples assim. Tá? E aí, a temperatura de sobrecarga para 1 hora, só para dar um exemplo para vocês, porque às vezes o caboclo pode pensar, não, para cair de 25 anos para 1 hora, vai ter que aumentar muito. Não! O cabo de PVC, isso aqui é 70, isso aqui é 100, isso aqui é 160. Então, veja, é um pouquinho a mais. Eu falei 100 é 105. Isso aqui é 160. Tá? Então, veja que aumentou 45% aqui. Então, é 100 mesmo, gente. Eu que voei aqui. 45% aqui, porque se fosse 105, seria 50%. Aumentou 45% e a vida útil caiu de 25 anos para 1 hora.
Aí se aumenta mais 60%, cai de 1 hora para 5 segundos. Aí você fala, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o cabo, deixar ele em sobrecarga, e aí, quando for, estiver chegando em 1 hora, eu desligo, deixo ele esfriar, e aí eu ponho mais 1 hora. Esse efeito ele é cumulativo. Então, ele só pode suportar num período de 1 ano 100 horas. E na vida útil do cabo inteira, 500 horas. Gente, isso é tempo para burro. Vocês imaginam um cabo, porque toda vez que ele entrar em sobrecarga, a gente vai ver ali, ele vai ter que desligar o disjuntor. O disjuntor é que protege o cabo. Vocês imaginam um disjuntor desligando dia sim, 2 não. Então pula 2 dias, desliga. Aí você vai lá, liga o disjuntor, pula 2 dias, desliga. Por 5 anos. Ô, gente, o caboclo merece perder o cabo, né? Não tem conversa, tá? Então, isso aqui é tempo que não é brincadeira. Então, nós precisamos coordenar o disjuntor com cabo. Isso aqui são as 3 equações da NBR 5410 que vão falar da coordenação do disjuntor com cabo. Veja a primeira, a corrente nominal do disjuntor tem que ser maior ou igual à corrente da carga. Gente, todo mundo já viu aquela situação que o caboclo tem uma casa e aí ele liga o chuveiro e o ferro de passar roupa e desliga o disjuntor geral. Ou não, você só pode tomar banho 1 por vez, desligou 2 chuveiros. Por quê? Porque acontece isso, a corrente fica maior que a corrente do disjuntor, aí o disjuntor desliga. Tá? E a corrente do disjuntor tem que ser menor a IZ. O que é IZ? É a corrente que leva o cabo na temperatura de regime. Então, se você seguir isso aqui é o que garante a vida útil do cabo por 20 anos. Tá? Essa segunda aqui, I2 menor ou igual a 1,45Z, é o que garante a vida útil dele por 1 hora. Aqui ele entrou em sobrecarga. Na realidade, esses dois aqui têm garantias, estão ligados, mas só para dar um exemplo. Entrou em sobrecarga, o disjuntor tem que desligar em 1,45Z. Esse 2 é a corrente que o disjuntor desliga em 1 hora. Tá? Então, gente, veja o problema do cabo desbitolado aqui. Se você ajustou um disjuntor para um cabo que você acha que é 2,5, e o cabo for 1,5, a hora que passar a corrente do disjuntor aqui, ele não vai desligar. E o cabo vai chegar numa temperatura que é muito maior do que a temperatura que ele pode chegar. E, consequentemente, ele perde a isolação. Ele danifica a isolação. Ele deteriora a isolação com o passar do tempo. E aí, o que vai acontecer? Você vai provocar um incêndio por sobretemperatura. Tá? O outro problema que pode acontecer é a hora que você der um curto-circuito, a elevação de temperatura vai ser no máximo em 160. O que calibra isso? A seção de cobre que está aqui. Se a sua seção de cobre for menor, você vai quebrar esse vínculo aqui e a temperatura vai ser muito maior
e, consequentemente, você não consegue, o disjuntor não vai ser menor, por quê? Porque esse número vai ficar pequeno, o disjuntor vai ser maior, vai danificar o cabo do mesmo jeito. Então, o problema do cabo desbitolado, você não consegue aplicar essas equações. Você não pega do cabo o que ele foi prometido. Veja, e aí vai provocar incêndio exatamente por causa dessas equações. Porque alguém pode falar, mas espera um pouquinho. Não tem o disjuntor lá para proteger? Tem. Por que o disjuntor não está protegendo? Porque o disjuntor achou que aquilo era um cabo 2,5. E como é um cabo 1,5, ele esquentou demais. E aí, o que aconteceu? Danificou a instalação. Então, aqui é que está o X da questão do cabo desbitolado. Por que provoca o incêndio? Por causa dessas equações aqui, que não são respeitadas na NBS 5410. E agora, para encerrar, só uma passada rápida pelos tipos de condutor. A gente deve falar mais dessas coisas aqui com o passar do tempo. Outros condutores especiais, por exemplo, os condutores solares, né? Que trabalha com nível de temperatura muito grande, porque está lá no telhado e coisa, a gente vai voltar nessas coisas. E vamos estar sempre falando disso. Mas nós temos aí o cabo 750, que é o Noflan e o Ecoftox, que a norma chama de condutor isolado. Por quê? Porque ele tem o condutor e a isolação, só isso. Tá? Ele só tem uma camada de isolação. Se essa camada de isolação for rompida por um chave de fenda, um alicate, alguma coisa que bater, o caboclo já toma choque. Só uma coisinha. Nós temos o cabo multipolar e o cabo unipolar. Esse cabo é o que nós chamamos de cabo 1kV. A gente chama isso por quê? Porque a isolação é de 750 e ele tem uma capa para proteção mecânica na frente, que também é isolante. Então aumenta um pouco a isolação. Mas a norma não está preocupada com a tensão de 750 ou a tensão de 1kV. Você tem a tensão nominal, por exemplo, 380, 220. Então, ela não está preocupada com isso, ela está preocupada com essa camada como proteção mecânica e química do cabo. Então, ele tem uma isolação e tem uma cobertura. Essa é chamada cobertura. Tem gente que chama de capa também, mesma coisa. Tá? E o cabo unipolar é um cabo que tem o isolante, o condutor isolado, né, a isolação, o condutor, a isolação e a capa. Um só. Tá? Uma cobertura. É o cabo o caso, por exemplo, do Fitterflex, é um cabo isolado. Só uma coisa, esse tipo de cabo que tem o que nós chamamos de skin, é uma pele, ele não é um KV, isso aqui é um condutor isolado, onde a isolação é composta de duas camadas. Uma camada para fazer a isolação mesmo, e uma segunda camada, que é chamada de pele, skin, vem do inglês, que é um PVC de baixo coeficiente de atrito para facilitar o puxamento. Tá? Bom, aquilo que eu falei, o número de fios, classe 1, classe 2, classe 5 e 6, a IEC já excluiu a classe 3 e 4, tá? A Nexa só trabalha com classe 5. Aqui no Brasil a gente tem classe 3 e 4, mas a IEC já excluiu a classe 3 e 4, tá?
Bom, e é isso. Aí tem aqui, se alguém tiver alguma dúvida, principalmente sobre produto, alguma coisa assim, pode entrar em contato direto com a Nexans, está aí o telefone, coisa, e o pessoal de marketing lá vai atender vocês e dar o suporte que for preciso aí. Então vamos voltar aqui, descompartilhar o... Voltando aqui então, acho que foi muito bom, foi bastante esclarecedor para todo mundo. Lembrando, pessoal, esse é só o primeiro webinar da Nexans de uma série, tá? Que vai ser feita ao longo do ano. Então, de repente, se não foi abordado algum tema específico que você queira, terão outras oportunidades, tá? Eu acredito que nesse momento a gente vai abrir para dúvidas. Se ficou alguma dúvida a respeito da apresentação, algum ponto, tá? É um momento aqui para a gente esclarecer. Depois do vídeo ser encerrado, no canal da Mi Ômega, eu imagino que até 24, 48 horas já deve estar lá no canal. O da Nexans eu não sei exatamente, mas acredito que ainda... É mais ou menos a mesma coisa. Tá. Hoje é terça, né? Terça-feira. Até quarta-feira está no canal da Nexans também. Ah, ótimo. Bom, vou aproveitar que ninguém fez a pergunta. O Matheus ficou com uma dúvida na parte mais técnica. Ele disse que ele tem um pouco de dificuldade naquela questão técnica da norma. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta naquele tema, tentando esclarecer um pouco. Naquelas 3 equações que são apresentadas da 5410, na última, em relação ao curto-circuito, a gente sabe que na 5410 diz que o disjuntor deve ser seccionado em até 50 milissegundos, né, um mini disjuntor. Então, para curto-circuito, vai ser cumprido. A gente tem 5 segundos de limite, 50 milissegundos, está bem abaixo, o cabo está protegido, se dimensionado corretamente. A minha dúvida é em relação à sobrecorrente. Porque você deu o exemplo ali no caso dos 45%. Em 45% acima da corrente nominal, nós teremos 1 hora. Eu tenho que pegar a curva de disparo do meu disjuntor e garantir que em 45% ele menos de 1 hora? Não. Não. Eu vou colocar lá e compartilhar. Aí tem a pergunta do Jacques aí. Eu vou explicar direitinho pro Matheus, né? Isso, o Matheus ficou com algumas dúvidas técnicas a respeito dessa parte mais técnica. Pode ser que a gente faça um webinar depois só sobre isso, mas vamos lá. Eu vou tentar agora voltar lá. Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos vendo já. Tá. Então, veja. Aqui é o seguinte. A primeira equação, IB é menor ou igual a IN, menor ou igual a Z. IB é a corrente de projeto. É a corrente acionando aquele circuito. Certo. IN é a corrente nominal do disjuntor. Por exemplo, 16 amperes, 20 amperes, 25 amperes. IZ é a capacidade de corrente do levado em consideração o fator de agrupamento, a variação de temperatura. Você pega na NBS 5410, ela fala, se tiver 2 cabos, 2 circuitos dentro do mesmo eletroduto, ele já não conduz mais o... Por exemplo, o pessoal fala assim, o cabo de 2,5 conduz 20,5. Não, ele conduz 20,5 se tiver sozinho dentro do eletroduto. Se tiver 2 cabos dentro do eletroduto, ele não conduz mais 20,5.
Ele conduz alguma coisa aí por volta de 17, alguma coisa assim. É 0,87 o fator de multiplicado. No fator de agrupamento. Isso. Então, o disjuntor seria um disjuntor de 16. Então, essa inequação, ela sai disso. Certo. Aí, o que é esse 2? Esse 2 é o número padronizado no disjuntor industrial, caixa moldada, aberto, e alguns mini disjuntores, mas que segue a norma 9472, isso aqui é 1,35Z. Pro disjuntor residencial, que é o 898, é 1,45Z. Por isso que eu estou falando que um dia eu vou fazer um webinar especial para você poder ver, mas você põe 1,45Z, você corta 1,45, desculpa, 1,45N. Você corta 1,45, 1,45 fica em N menor ou igual a Z, e N menor ou igual a Z. Então, para um disjuntor, se o IN for menor do que o IZ, o disjuntor já atende essas duas equações. Tá? Eu consigo mostrar, posso fazer um webinar só sobre isso e mostrar que o disjuntor atende essas duas características. Sendo disjuntor, o IN menor ou igual a Z vale para os dois. Então, basta eu ver a capacidade correndo do cabo e calcular isso aí. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a energia que ele deixa passar. Isso aqui é um pouco mais complicado. Por quê? Porque nós estamos falando numa coisa que em termodinâmica chama regime adiabático. Não tem troca de calor com o cabo. Todo o calor gera elevação de temperatura. Então, isto aqui é garantido pelo fabricante do disjuntor. Tá? O fabricante do disjuntor é que tem que garantir que o disjuntor dele de 16 vai coordenar com o cabo de 2,5. Já sabe o cabo, porque já tem mais ou menos aqui. Então, na realidade, o disjuntor, quando você pega, é diferente do fusível, gente. Eu nem vou entrar com o fusível aqui, porque o fusível não funciona assim. O fusível é diferente. Para o disjuntor, se eu pegar IN menor que Z, está garantido, por causa disso aqui. Tá bom? Certo. Um dia a gente pode fazer um de coordenação e coisa, mas pelo menos fica explicado aí para o Matheus. Certo, Matheus? Acho que deu para entender, sim, e a gente tenta ver a oportunidade de fazer um pouco mais a fundo nessas questões matemáticas da norma. Tem uma primeira pergunta aqui do Jackson, falando: Nobre João Cunha, existe um cliente, em um cliente, um caso de agrupamento com cabos em paralelo, onde foram aplicados cabos de duas marcas diferentes. Por ter sido executado em caráter de emergência, não foi observado o arranjo trifólio para cada circuito trifásico. E há uma diferença muito grande entre entre cada uma dessas em cada uma das pernas. Veja, Jackson, o que acontece é o seguinte: isso aí é muito mais por causa do arranjo do que por causa da marca. Tá? Ele só faz um complemento aqui. Ele fez um complemento aqui que essa diferença pode ser decorrente da diferença da disseção ou falta de observação de arranjo. O que causou essa diferença grande? É seção diferente ainda? Aparentemente, sim. Se for seção diferente, aí não pode. Porque aí muda a resistência também. Você colocar cabo em paralelo da mesma seção. Se você colocar cabo de seção diferente, o que você está fazendo? Você está pondo duas resistências em paralelo
de valor diferente. A corrente não divide por igual. A resistência que é menor passa uma corrente maior. Por quê? Porque aquela tensão é a mesma. Então, a resistência que é menor, porque o cabo tem seção maior, passa uma corrente maior do que a resistência que é maior, porque o cabo tem uma seção menor. Se tiver a mesma resistência, desculpa, a mesma seção, teoricamente ele tem a mesma resistência. Por quê? Porque tem a mesma seção. Como você está trabalhando com cabo em corrente alternada, não é só resistência. Ele tem a reatância, tem indutância. Então, o que é a indutância? A indutância é a geometria da coisa. Por quê? Porque tem a ver com a distribuição de fluxo magnético. Portanto, ele tem a ver com a geometria. A indutância, ela pega na geometria do cabo, se é trifólio, se é paralelo. Então, por exemplo, se é trifólio, você põe assim, RST, o próximo daqui, TRS, TSR. Aí depois, RST, TSR. Se for paralelo, você põe assim, RST, TSR. E vai. Então, se você não colocar desta forma para organizar as impedâncias, vai correndo só pelo fato da reatância ser diferente, da indutância ser diferente. Agora, se você colocar a resistência diferente, porque a seção é diferente, aí sim, aí vai ficar tudo diferente. Ele falou que os cabos têm a mesma seção nominal, são só as marcas diferentes e tem uma notável diferença na seção geométrica do cabo, mesmo tendo a mesma seção. Então, bom, aí um deles é desbitolado. É desbitolado, um deles. Tem uma notável diferença na seção, um deles é desbitolado, com certeza. Só você medir lá e você vai descobrir que um deles é. Porque, veja, se os dois cabos são 2,5, pode ter uma variação na seção? Pode. Só que essa variação é muito pequena, você mede com parquímetro. Se você estiver vendo alguma coisa no olho, o trem já está torto aí. Porque não é para ver olho nu. Isso aí é para ser coisa medida no parquímetro. Tá? Certo. O Deuclir mandou uma pergunta aqui, que ele leu de algum artigo de fabricante, que está sendo previsto um cabo para temperatura, suportabilidade aí de 105 graus. Hoje a gente tem de 70, de 90. E se seria realmente possível... Então, você tem esse cabo para média tensão, né? Para média tensão você já tem. Imagina que ele esteja falando para baixa nesse caso. Então, está sendo desenvolvido cabos para temperaturas maiores, principalmente para solar. Então, você pega cabo com solar, ele já pode chegar a 120 graus com um número de hora muito grande. Me fugiu aqui o número, que eu já fico perdido nesse. É tanto número. Mas exatamente por causa disso. Você tem um cabo solar que fica lá no calor, então ele tem uma capacidade de corrente muito baixa. Então, esse é um problema. Então, o que acontece? Você tem essa variação, principalmente, o que está provocando mais essa elevação é o caso do cabo solar. O cabo de baixa tensão, Deuclir, você tem, por exemplo, de 90, só que tem um problema. Não adianta você ficar elevando muito a temperatura de operação do cabo. Por quê? Porque vai pegar naquela tensão. Você entendeu? Que é diferente do cabo de média tensão. Veja, se você pega um cabo de 35 milímetros quadrados, ele conduz mais ou menos a mesma coisa que um cabo de baixa tensão com 35 milímetros quadrados. Por volta de 100 aí, um número parecido com isso aí. Só que 100 amperes
Em média tensão, é muita coisa. Então, a seção em média tensão, a queda de tensão, às vezes é muito menor. Você pega um cabo em média tensão, a não ser o caso de redistribuição, na área de indústria, os lances são pequenos. Então, vale a pena você subir a temperatura, os fabricantes desenvolverem isso, porque está sobrando, o cabo é curto, tem queda de tensão para isso. No caso da baixa tensão, não adianta você subir muito a temperatura. Por quê? Porque você subir a temperatura, tem dois problemas. O primeiro deles, você vai ter problema na queda de tensão. Então não vai resolver nada. O segundo, quando você trabalha com cabo numa temperatura mais elevada, o que acontece? Você gera mais calor. Então a eficiência energética vai para o brejo. Por quê? Porque esse valor que você está esquentando o mundo, você paga lá no medidor. O medidor está medindo isso. Então, se isso é um circuito importante, imagina um motor que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, vale a pena você se sobredimensionar para não pagar essa conta. Agora, se isso é um circuito de iluminação e tal, então, aí tudo depende do que é. Mas o cabo de baixa tensão, você tem um problema naquela tensão que você não teria tanto no cabo de média. Você entendeu? Então, por isso que os cabos de média estão subindo a temperatura, esse EPR 105. Esse é o caso típico para média tensão. Tá. Certo. Fernando? Tem uma próxima aqui do Fernando, ele falando se tem previsto algum vídeo mais explanativo referente a aquecimento e propagação de chamas de um condutor. Então, Fernando, enquanto eu falava aqui, não tem esse vídeo previsto esse ano. Agora, o fato de não ter esse vídeo previsto esse ano não quer dizer que nós não vamos fazer. Por quê? Enquanto eu estava falando, eu tive umas ideias aqui. Alguma delas eu vou ter que verificar lá na Nexans e tal, mas umas ideias de fazer uns filmes, mesmo em laboratório, lá na fábrica da Nexans, com os ensaios que são feitos para a gente ver essas medições de espessura, essa coisa toda, tá? O mês que vem eu estou indo lá na fábrica da Nexans, lá no Rio, e eu já vou verificar isso, se tem como a gente preparar na fábrica. Eu levo o equipamento de filmagem lá, tá? E a gente faz uma filmagem, uma coisa lá, de ensaios, coisas. E se tiver o teste lá, o teste de propagação, de geração de fumaça, tudo, isso a Nexans tem um kit, e eu vou ver com o pessoal de marketing lá, vou pegar e vou fazer um filme sobre isso. Tá? Então, isso aí você já pode contar com isso. E aí os outros, então eu vou montar isso aí esse ano. Não estava previsto, mas durante a conversa aqui saiu. Tá? Eu pensei, então vai ficar registrada a sua solicitação e a gente vai fazer, Fernando. Tá bom? Eu acho que lá com o laboratório deles, a infraestrutura deles lá, vai ser possível fazer, sim, um vídeo bem bacana sobre isso. Certo. O Patrício perguntou como sabemos quais são as marcas sérias de cabo. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. As marcas... O Patrício perguntou ali como sabemos as marcas séria. Eu acho que ele quis dizer as marcas sérias.
As De sérias? cabos. É, eu acredito que Olha, seja. aí tem duas coisas, né? É, quem segue a norma, se você entrar no site do Inmetro, tem uma parte de certificação, e aí depois você tem lá a certificação compulsória, aí entra cabos, aí ele te fala todos os cabos que tem o selo do Inmetro. Isso quer dizer que está atendendo a norma, só isso. Agora, como é que você sabe em todos as linhas de produto? Você tem os produtos de primeira linha e os produtos de segunda linha. Você vai comprar pneu, é assim. Você vai comprar desodorante, é assim. Você vai comprar tudo que você compra, é assim. Aonde que isso está relacionado? Está relacionado com o nome. Tá? Por que o peso de você ter um escândalo, por exemplo, fulano perdeu o nome, então você tem uma empresa muito grande, perdeu a certificação, aconteceu um problema com o carro, aquilo para aquela empresa gera um problema seríssimo. Então, uma empresa como a Nexans, por exemplo, tem um controle de qualidade grande exatamente por causa disso. Então, ela tem um rígido controle de qualidade para não ter nenhum problema com a marca. Agora, só a certificação, isso você consegue no Inmetro. Tá? Certo. O Fernando falou aqui, ó. Os meus recursos são muito limitados para em Isso, foi matéria de essa que a gente já produzir. esclareceu. Ah, Essa tá. do vídeo. Que ele comentou ali. Ah, tá. E aí Tá? depois ele Ele pôs aqui em já. cima que aprendi os fatores de aquecimento com uma simples pergunta. Se você estiver sozinho numa mata e sentir frio, ou se estiver com outro corpo, exatamente, porque os bichos dormem tudo encostado com o outro. Exatamente, Fernando. É isso aí. É a maneira intuitiva, né? Agora, isso aí, Fernando, é só nós que é mais do campo, né, mais campeiro, que vai entender essas coisas, né? Que é um esquentando o outro. O Jackson comentou aqui que, em relação à fiscalização do Inmetro, deveria ter mais cuidado, pois a gente não tem muito a quem recorrer em caso de evidente picaretagem. Só Hã? que o Jackson comentou que a fiscalização não está em todo lugar, não é tão abrangente, e nós, consumidores, ficamos sem ter a quem recorrer em Tem caso sim. de picaretagem. Então, eu verifiquei, a próprio Inmetro tem um sistema de denúncia, tá? O Procobre Isso. também tem um sistema de denúncia, você pode fazer. Tem um órgão que, se você tiver como perguntar para o WhatsApp rapidinho para o Edson Martins, para quem você denuncia, tem um órgão que você denuncia, ou você manda o lote de cabo, ou você denuncia, eles vão lá e já fiscalizam isso. Então, veja, essa parte de cabo, o pessoal é bem preocupado com isso. Por quê? Desde a época dos incêndios lá do Joelma e tal, o pessoal de cabo se uniu. Veja, a gente precisa entender como é que funciona esse mecanismo dos produtores e dos coisas. Em 1997, quando a gente fez a reunião de DR lá, o pau comeu solto com os fabricantes de chuveiro. E a coisa foi feia mesmo. Os fabricantes de chuveiro, foi 2 representantes de cada fabricante,
E parecia que ia sair no braço, porque para ser 2 é só sair no braço, né? Porque no grito, vocês já viram a altura que eu falo, já. Aí todo mundo falando alto. Então, aí eles perderam. Eles saíram, fizeram a lição de casa. Hoje o chuveiro brasileiro é compatível com o DR. Alguém já viu algum chuveiro? Gente, eu já falei mal demais de chuveiro, então agora eu tenho que fazer uma meia-culpa. Alguém já viu algum chuveiro chinês? Por que não existe chuveiro chinês, gente? Porque nem a China consegue fazer chuveiro tão barato quanto o Brasil consegue, compatível com o DR. Então, veja, a mesma coisa que os fabricantes de chuveiro, eu já vi proposta de chinês dentro, eu fui na fábrica de chuveiro e o cara mostrou e ficava mais caro. Então, é uma loucura. Da mesma forma que os fabricantes de chuveiro se uniram para fazer um chuveiro seguro e tudo, os fabricantes de cabo se uniram no Sindicel para fazer um cabo seguro, por causa do problema do incêndio. Então, quando você tiver um problema desse, pode entrar em contato com o Inmetro, com o Sindicel. Eu identifiquei o nome aqui, é a Qualifil, que é a Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos. Exatamente. O pessoal que falou aqui para mim, na verdade, o Salviano e o Jailton que me lembraram, que alertaram. Isso, é a Qualifil, é tanta coisa que... Então, se você entrar no site da Qualifil, você denunciar lá, o que vai acontecer? Você pode mandar o lote de cabo, ou pode falar onde tem, eles vão comprar, porque é preciso cuidar disso. Isso é muito sério. Veja, o caso do Joel foram 300 mortos, né? 300 mortos? 150 mortes e 300 feridos, né? Gente, é muita coisa. É muita gente que morreu. Então, eles têm cuidado com isso, tá? Por fim, a última pergunta aqui, ela é um pouco mais técnica, é do Deuclir novamente. Ele perguntou, nos ensaios de capacidade de corrente dos disjuntores, como é definida a seção dos condutores que devem ser utilizados para cada disjuntor? Como que o fabricante de disjuntor verifica o cabo que vai coordenar exatamente com ele? Veja, não é bem o fabricante que define o cabo que vai coordenar e a coisa. É aquilo que eu falei. Eu preciso de um pouquinho mais de tempo, e a gente não tem aqui, que é o seguinte. Quando o cabo entra em curto-circuito, a melhor forma para entender isso, gente, é você ver o processo de fazer café, coar café, tá? Se você pegar amanhã cedo, ao que vocês acordar e for coar café, vocês fazem esse teste, vocês vão ver. Você pega o filtro lá, o filtro de papel. O filtro de papel tem uma resistência que é um pouco maior, é mais fácil da gente ver isso do que o coador de pano. O filtro de papel, se você pegar a vasilha e for virando e conseguir um fluxo constante, ele vai subindo e chega num nível que ele vai manter aquele nível. Por quê? Porque aquele nível vai dar um fluxo de saída igual ao fluxo de entrada. Então, o nível não sobe mais. Se você aumentar um pouquinho a vazão, ele sobe de novo para um outro nível, que dá uma diferença de pressão e equilibra de novo. Se você diminuir, ele abaixa o nível. Agora, imagina que você está coando o café e, de repente, você toma um susto e vira a caneca inteira. O que vai acontecer?
Alguém pode pensar, vai derramar. Não, não sei se vai derramar. O que vai acontecer é o seguinte: se o volume de água quente for menor do que o volume que falta para derramar, ele não derrama. Agora, se o volume de água quente for maior do que o que falta para derramar, ele vai derramar. Por quê? Porque não dá tempo do café sair. Tá? No curto-circuito, o aquecimento do cabo é tão rápido que não dá tempo de trocar calor. Então, como é que a gente sabe que o disjuntor protege o cabo no curto-circuito? Se a energia que o disjuntor deixa passar entre o momento do curto-circuito e o momento que foi extinta a corrente for menor do que a energia para o cabo sair da temperatura que ele está e ir para a temperatura de curto-circuito, então veja, é a comparação de energia. Se a energia for menor do que a que ele precisa, ele não vai chegar no 160, por exemplo, no caso do PVC. Se a energia for maior, ele vai passar do 160. Como é que eu sei a energia que passa no curto-circuito? Pela velocidade de abertura do disjuntor. Certo? Isso é chamado integral de Joule. Então, para cada disjuntor, o fabricante ensaia para essa corrente de curto-circuito, qual a integral de Joule, a energia específica que o disjuntor deixa passar. Para esse nível de curto-circuito, ele te dá essa curva, e você compara com a curva do cabo. É exatamente isto que está falando... Opa! Espera aí, só um pouquinho que eu fiz besteira aqui, como dizia o meu amigo Reis Miranda. Já estou... Só um pouquinho... Tá vendo a tela, Rafa? Sim, tá mostrando aqui. Então veja, ó. O que essa equação aqui está falando? Essa equação aqui está falando o seguinte: a energia que o disjuntor deixa passar, isso aqui é um dado do fabricante. O disjuntor de 16 amperes para uma corrente de curto-circuito de 2kA, de 3kA, de 5kA, deixa passar uma energia de tantos amperes ao quadrado, tantos amperes ao quadrado de segundo, tantos amperes ao quadrado de segundo. Então, ele dá uma curva, que isso é tirado em ensaio. E a energia que o cabo precisa para sair da temperatura de regime, no caso do cabo de PVC, para sair de 70 graus e ir para 160, ela depende do quê? Ela depende do tipo de isolante, PVC, e do tipo de cabo, cobre ou alumínio. Então, é uma constante. E da área do cabo, 2,5. Por que a área do cabo? Porque aqui está a resistência. Então, veja, isso aqui é a energia que o cabo precisa para sair da temperatura de regime para a temperatura de curto-circuito. No caso do PVC, de 70 para 160. Isso aqui é a energia que o disjuntor deixa passar. Isso aqui é uma curva que o fabricante tem. Agora veja, por exemplo, o fabricante sabe que o disjuntor de 16 é usado com fio de 2,5. Então, ele sabe qual é a energia
que o fio de 2,5, porque é uma constante. O fio de 2,5 é 2,5 ao quadrado vezes K ao quadrado, o cobre com PVC, eu sei de cor que é 115. Você eleva 115 ao quadrado, eleva 2,5 ao quadrado, multiplica. O fabricante sabe. Se ele fizer um cabo de um disjuntor de 16, que a hora que você checar essas contas não bater com o cabo de 2,5, veja, o concorrente dele checa a conta e fala, olha, esse disjuntor não pode usar. Então, veja, e você precisa checar isso uma vez só. Então, é por isso que eu falei que isso aqui o fabricante garante. Isso aqui, gente, o problema só dá nos cabos de baixa seção, 2,5, 4 e muito por aí. Por quê? Enquanto isso aqui cresce linearmente, isso aqui cresce com o quadrado. Então, um cabo de 2,5, isso aqui cresce com o quadrado. Você pega um cabo de 300, aí você já tem, 300 o quadrado, isso aqui, essa energia vai lá para cá do chapéu. Então, isso aqui é um negócio que pega muito para o cabo de baixa seção. Tá? Cabo de alta seção, não precisa nem preocupar que não pega, não. Tá? Mas, normalmente, isso aqui você faz uma vez na vida e pronto. Ok? Infelizmente, eu não tenho como entrar muito mais detalhe. Exatamente porque é um pouco mais complexo isso. Tinha que mostrar essas curvas e tal. Então tá certo. Tem aqui algumas outras questõezinhas, mas eu acho que já deu aqui a nossa hora do O que webinar. o A Jacques turma já falou tá. que o Procobre não tem como punir, eu concordo. Ele não tem como punir, mas ele tem como denunciar ao Inmetro. E é isso que eles vão fazer. Sim. Tá? O Procobre não tem como punir. E ele não vai punir, ele não tem como fazer. Mas ele vai denunciar para o Inmetro e vai formalizar a denúncia, tudo, e aí acabou. Aí o Inmetro tem poder de polícia, através do IPEM. Aí ele tem poder de polícia, tá? De apreender o produto, como a gente viu lá. Tá? Certo. Bom, eu acho que é isso. Foi bastante esclarecedor. Se alguém teve alguma dúvida, se ficou alguma dúvida na apresentação, peguem aquele e-mail da Nexans. Basta enviar lá que a equipe da Nexans vai te responder, tá certo? E essa apresentação vai ficar disponível, então, em breve, lá no canal da Universidade Miômega e Nexans Brasil. Basta pesquisar lá no YouTube, se inscreve. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado a todos aí pela presença e por aguentarem até aqui. E é isso, até a próxima, então. Até mais.